Olá! Para estimular a economia local e atrair empresas, Lolé baixa a carga fiscal para a mínima histórica em 2020. 1/5 dos alunos da UALG são estrangeiros. Universidade Algarvia é a mais internacional de Portugal. Moradores de Castro Marim organizam caminhadas com coleta de lixo e iniciativa viraliza. Vila Real de Santo Antônio cedia torneio entre seleções de futebol feminino sub-19. Ibrim Kazi, o reiniciado do Algarve, estreia hoje no Teatro Letes e a Connect TV conversou com o ator Luiz Vicente. Seja bem-vindo ao Algarve News. A Câmara de Lolé anunciou que no ano que vem terá a menor carga fiscal da sua história. As medidas seguem duas vertentes: apoio para quem vive ou escolhe o conselho para viver, com destaque para o estímulo à fixação de famílias em áreas ameaçadas de desertificação, e o incentivo para atrair empresas e novos empreendedores para ajudar no desenvolvimento do município. O IMI, Imposto Municipal por Imóveis, por exemplo, terá a taxa mínima prevista na lei de 0,3%. Mas em áreas mais despovoadas do interior do concelho, essa taxa será reduzida para 0,2%, de maneira a estimular a fixação de moradores. No caso de imóveis para habitação própria e permanente, haverá ainda um desconto de 20, 40 ou 70 euros no IMI em função do número de dependentes, se 1, 2 ou 3. A Câmara anunciou ainda que irá abdicar completamente da coparticipação variável do município no IRS, o Imposto de Renda de Pessoas Singulares. Por lei, a percentagem pode chegar aos 5%, mas os moradores de Lolé não pagarão nada. Já para as empresas, em 2020, Lolé não irá aplicar a derrama sobre o lucro tributável do IRC, Imposto de Pessoas Coletivas. A Universidade do Algarve é a instituição de ensino superior portuguesa com maior percentagem de estudantes estrangeiros. A informação foi repassada esta semana ao Jornal do Algarve pelo reitor Paulo Águas. Ao todo, eram 1.724 alunos de 86 nacionalidades para cerca de 8.200 estudantes de toda a UALG, na temporada 2018-2019, uma percentagem de 20,9%. Os brasileiros são maioria, representando metade dos estrangeiros, mas espanhóis e italianos também têm grande peso. A participação de não portugueses entre os alunos da UALG cresce desde o ano letivo 2007-2008, quando era de apenas 4,2%. E, de acordo com previsões, esses números devem aumentar nos próximos anos. Uma iniciativa espontânea de moradores de Castro Marim está mobilizando a cidade por uma causa pra lá de louvável. O movimento Castro Marim Mais Limpo incentiva os castromarinenses a participarem de caminhadas de recolha de lixo. As convocações são feitas por Facebook, numa página especialmente criada pelo movimento. Os moradores podem participar juntando-se a caminhadas de limpeza anunciadas na página, com data, hora e local, ou convocando as suas próprias caminhadas. Alguns moradores postam fotos com o que recolhem pela cidade. A ideia foi tão bem recebida que a própria Câmara de Castro Marim resolveu ajudar e disponibiliza equipamentos para se coletar o lixo ou para buscá-lo, se for o caso. Excelente iniciativa de Castro Marim, que serve para nos lembrar que o espaço público não é algo sem dono, mas é de todos nós. Termina domingo com o jogo entre Holanda e Noruega, o torneio triangular de futebol feminino sub-19, que decorre no Complexo Esportivo de Vila Real de Santo Antônio. Na abertura, na tarde desta quarta-feira, as holandesas golearam a Inglaterra pelo impiedoso placar de 7-0. A seleção da Noruega, que completa a trinca, joga hoje com as inglesas.
A competição foi organizada pela Federação Holandesa de Futebol e conta com o apoio da Federação Portuguesa e da Câmara de Vila Real. As 3 seleções encontram-se no complexo esportivo da cidade desde o dia 4, fazendo um estágio que termina na segunda-feira. O jogo de domingo, que define a seleção campeã, acontece às 13 horas e a entrada é livre. Albufeira recebe neste fim de semana o 6º Meeting Internacional de Natação, com cerca de 400 atletas de alto nível, sendo cerca de 300 portugueses e o restante da Espanha. Organizado pela Associação de Natação do Algarve e pela Federação Portuguesa de Natação, o evento contará com algumas feras da natação portuguesa, como Alex Santos, Miguel Nascimento, Diogo Carvalho, Diana Durães e Vitória Kamiskaya. Estreou hoje no Teatro Letes, em Faro, a peça Ibrim Kazi, o Reiniciado do Algarve. Produção da ACTA, a Companhia de Teatro do Algarve, o espetáculo conta a história do rei muçulmano do século XII, nascido em Silves, e que compartilhou da amizade de Dom Afonso Henriques. Além de líder político, Ibrim Kazi foi profeta, poeta e um mestre sufi. Alguém que conhecia os segredos gnósticos que uniam as religiões monoteístas, como explica ao jornalista da Connect TV, Eudes Ricardo, o ator e produtor do espetáculo, Luís Vicente. Para o Ibn Kazi, o conceito de Guerra Santa, ou Jihad, não é a mesma que hoje em dia nós conhecemos. Não era. A Guerra Santa era sobretudo a Jihad, era sobretudo a guerra que cada pessoa deveria fazer consigo própria, no sentido de se tornar um melhor ser humano. Há um momento em que um discípulo lhe pergunta: então em que mundo é que nós estamos? Estamos em ambos os mundos, ou fazendo a ponte entre ambos. A ideia de criar o espetáculo Ibrim Kazi surgiu a partir de um texto repassado a Luís Vicente pelo ex-presidente da região de turismo do Algarve, Paulo Neves. O Ibn Kazi era o rei do Algarve, e o Algarve nesta altura ia até Évora. Ele teve aquele encontro e aquele acordo com o Afonso Henriques, o nosso rei fundador, e também teve, digamos, uma parte em que quis facilitar, evitar a mortandade entre cristãos e muçulmanos na tomada de Lisboa, que agora há pouco tempo se comemorou o aniversário. Porque Deus é o mesmo para os muçulmanos, para os cristãos, para os judeus. E ele não perseguiu nenhum deles. E hoje o que nós vemos é sempre a comunicação social a acirrar e a tentar que nós fiquemos uns contra os outros. E é fantástico como é que nós temos na história o rei do Algarve, que fez um acordo com o rei cristão, que na altura estava a tentar também chegar ao Algarve, e por isso ficou para a história de Portugal como o rei de Portugal e dos Algarves, e depois de Alquém e de Além-Mar e do Brasil. A matéria completa, com a visita ao Teatro Letes e o bate-papo com Luís Vicente e Paulo Neves, você vê na página do Facebook da Connect TV. Ibrim Kazi fica em cartaz até o dia 30 de novembro, com apresentações às sextas, sábados e domingos e ingressos a 10 euros. O fim de semana no Algarve será de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca sábado na costa ocidental, em Algesur, Vila do Bispo e Monchique. No sábado, os termômetros variam entre 6 graus em Silves e Lagoa e 22 graus em Tavira. No domingo, as mínimas sobem um pouco para 9 graus em Monchique e São Brás de Oportel. Máximas de 20 graus em Faro e Portimão. E o Algarve News fica por aqui. Um bom fim de semana a todos.